Olá, bem-vindos a mais uma análise semanal da newsletter Descarbonização Competitiva. Chegamos, olha só, à 10ª edição. Essa aqui cobre a semana de 13 a 19 de julho de 2025. Isso mesmo, 10ª edição já. E o nosso objetivo aqui, como sempre, é ir fundo, né? Explorar os destaques, as análises sobre tecnologia, empresas, legislação, tudo com aquele olhar de competitividade na descarbonização. Bom, vamos começar a desempacotar isso. Exato. A ideia é realmente conectar os pontos, sabe? Entender não só o que aconteceu, mas por que aconteceu, quais as implicações, buscar aqueles insights que a newsletter traz e que fazem a gente pensar. Perfeito. Então, começando por mobilidade sustentável, que, nossa, teve bastante coisa, né? Sim, bastante movimento. O caminhão a biometano da Scania, por exemplo, é promissor para reduzir a emissão do transporte pesado, sem dúvida. Mas a análise aponta uma questão-chave: a dependência da infraestrutura de abastecimento. Parece que o pulo do gato, talvez, seja pensar em soluções mais descentralizadas, né? É um ponto crítico essa da infraestrutura. E, tipo assim, falando em caminhos diferentes, teve o acordo bilionário da Uber com a Lucid, robotáxis elétricos. Isso sinaliza muito forte como a automação pode reorganizar a mobilidade urbana, principalmente pela promessa de cortar custo operacional, né? Uhum. E em contraste direto, a gente vê a Stellantis, bom, pisando um pouco no freio nos investimentos em hidrogênio para veículos leves. Fica claro que, apesar de todo o potencial que se fala, a falta de escala e de rede ainda pesa muito. A análise sugere que o foco prático, assim, no curto prazo, continua sendo bateria e biocombustível. Nossa, total. E ainda na mobilidade, teve aquele número: 122% de crescimento na produção de e-bikes no Brasil. Impressionante, né? Muito. Mas aí a análise coloca o dedo na ferida, né? Essas e-bikes estão tirando o carro da rua, o que seria ótimo para o clima, ou estão só substituindo bicicleta comum. Aí o impacto é neutro, ou até negativo, dependendo de como se produz, né? É uma pergunta que fica. Exato, a resposta ainda não está clara. E sobre os carregadores rápidos para elétricos? A expansão é vital, claro, mas o desafio que a análise destaca é o modelo econômico para fazer essa rede crescer de verdade, de forma sustentável. E para fechar a mobilidade, dois pontos importantes de regulamentação, né? A regulamentação do BR do Mar é vista como chave para baratear a cabotagem, a navegação entre portos aqui no Brasil. Isso ajuda a descarbonizar o transporte de carga, sendo uma alternativa mais limpa que rodovia. Sim, uma alternativa importante. E no Senado aprovaram a preferência para veículo limpo em licitação pública. É um estímulo direto, né? Para a gente ver frota do governo mais verde por aí. Ótimo. Mudando agora para energia e infraestrutura. Um ponto que chamou a atenção: data centers impulsionando o PPA, né? Contratos de energia renovável de longo prazo. É interessante ver como esses gigantes de TI, que consomem muita energia, acabam virando vetores da descarbonização ao criar esse mercado firme para renováveis. É uma dinâmica interessante. Só que, por outro lado, a gente teve a notícia dos encargos na conta de luz batendo recorde, 47 bilhões. Isso, assim, expõe uma fragilidade regulatória e meio que desafia aquela narrativa de que a energia limpa é sempre mais barata para o consumidor final, né? Nem sempre é tão direto. Pois é, um contraponto forte. E a crise na ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com fechamento parcial por falta de verba, isso acende um alerta, levanta uma questão séria sobre a capacidade do Estado de regular e fiscalizar essa transição toda. A sustentabilidade financeira e regulatória parece ser um calcanhar de Aquiles aqui. Complicado. Mas teve uma notícia positiva no setor: a primeira licença para estocagem subterrânea de gás natural lá em Alagoas. Ah, sim. A análise vê isso como um apoio importante para a transição, sabe? Garante flexibilidade para o sistema lidar com a intermitência da solar e eólica, por exemplo. Com certeza, ajuda a dar estabilidade. Agora, olhando para a indústria e meio ambiente, a Pirelli com aquele pneu com 70% de material reciclado ou biológico. É um belo exemplo de economia circular chegando forte na cadeia automotiva. O desafio, claro, como a análise aponta, preço e escala. Conseguir massificar isso. Sempre o desafio da escala, né? Exato.
E, na mesma linha, aquele projeto de reflorestamento das gigantes do chocolate, Nestlé, Barry Callebaut, usando sistemas agroflorestais. A análise destaca a escalabilidade disso e como agrega valor para a própria cadeia delas, além de capturar carbono, claro. Interessante. Vimos também a Idelab inaugurando fábrica de bioinsumos no Paraná, fomentando uma agricultura de baixa emissão. E, na Câmara, a aprovação da flexibilização do licenciamento ambiental. Aqui é onde fica bem interessante. Uhum. Porque a análise pondera justamente esse equilíbrio delicado. De um lado, acelera projetos, inclusive os de descarbonização. Do outro, risco ambiental se a supervisão não for rigorosa, né? De países ilha, a questão dos fungos patogênicos ligados ao clima. Sim, isso foi bem preocupante. E até disputa por água entre EU e México se intensificando por causa da seca. Tudo isso só reforça a urgência e a complexidade da crise climática, né? Como tudo está interligado. Totalmente. E aqui no Brasil, os desafios sociais persistem, né? Um estudo mostrou mulheres como as maiores vítimas da pobreza energética. E o saneamento básico, ainda tão atrasado. Precisa de mais investimento, óbvio, mas a análise sugere um olhar de economia circular, talvez. Reaproveitamento. Exato. Reaproveitamento de água, nutrientes, para tentar tornar as soluções mais viáveis e acelerar isso. Faz sentido. Ufa, foi bastante coisa nessa 10ª edição, hein? Muita informação mesmo. Fica bem claro que a gente tem avanços importantes em várias frentes da descarbonização competitiva, mas, ao mesmo tempo, os desafios são enormes. Infraestrutura, custo, regulação, equidade social. Exato. E as análises da newsletter ajudam muito a navegar essa complexidade toda. Mostram onde estão as oportunidades, mas também onde estão os gargalos, né? Aquela mensagem de pragmatismo, de focar em soluções que funcionem economicamente e também descarbonizem, parece cada vez mais relevante. Com certeza. E fica talvez uma pergunta para a gente pensar até a próxima semana. De onde virá o próximo grande salto de competitividade na descarbonização? Será que vem da tecnologia, de uma mudança regulatória ou da demanda do consumidor mudando radicalmente? Boa pergunta para reflexão. Bom, agradecemos a quem acompanhou essa análise conosco. Obrigada, pessoal. E voltamos na próxima semana com mais destaques e insights da newsletter Descarbonização Competitiva. Até lá! Até a próxima. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.